Meus irmãos, nós vamos abrir aqui para algumas perguntas, né? Não sei se vai dar, espero que eu consiga responder, que esses temas são temas infinitos, né? Esses temas são infinitos. Estou vendo aqui até alguém perguntando aqui, Marco Rodrigues, né? Eu sempre entendi que Yeshua voltaria no Yom Kippur. Só para explicar uma coisa, a tradição rabínica que Yeshua voltaria em Pessah, a tradição rabínica que ele voltaria em Rosh Hashanah, em Yom Kippur e também em Sukkot, ok? Há tudo isso. Agora, o que eu acho? Rosh Hashanah está pertinho de Yom Kippur, né? Há uma diferença de 10 dias, e 5 dias depois nós temos Sukkot. Então, talvez Yeshua possa até voltar em Rosh Hashanah, como dizem muitos, porque é o dia do toque do shofar, ele pode voltar, só que pode ser uma volta, digamos assim, uma volta tímida, tímida, assim, ele volta, mas não com todo o seu esplendor, e depois tenha todos esses eventos, né, que essas festas estão muito próximas uma das outras, e daí ele se manifesta em toda a sua glória. Por exemplo, né, por exemplo, há uma tradição que fala que Mashiach viria e no início ele ficaria oculto só para os seus discípulos, ok? Então, por exemplo, ele poderia voltar em Rosh Hashanah e se manifestar para alguns discípulos, talvez para mim, para você, para outras pessoas, e ele se ocultaria e depois haveria todos esses eventos 10 dias depois, Yom Kippur, 5 dias depois Sukkot, e depois ele viria e faria uma manifestação que todo olho o verá. Eu estou assim apontando conjecturas, são hipóteses, não tem como eu falar ao certo, porque é difícil interpretar as escrituras e dar uma precisão em termos proféticos. Mas eu quis só responder o nosso irmão aí, Marco Rodrigues, de Portugal, que existe essa tradição de Yom Kippur que ele vem em Rosh Hashanah e a vinda dele para destruir os inimigos seria em Sukkot, mas não significa que uma coisa exclui a outra, ok? Porque parece que uma coisa exclui a outra, não necessariamente. Talvez ele possa vir de uma forma secreta para alguns dos seus discípulos. Logo depois, 10 dias depois tem Yom Kippur, 5 dias depois tem Sukkot, e depois vem uma manifestação para todos, para todo olho na face da terra enxergá-lo. Aí seria uma manifestação final. Então eu particularmente acho que não necessariamente existe uma contradição, ok? Mas, conforme o Marco acabou de escrever agora, o importante é que ele vem, né? Isso que você escreveu aí, eu também concordo. Mais importante do que tentar descobrir o dia, a hora, né? E isso ninguém sabe, diz a Brit Hadashah. O importante é saber que ele vem e que estejamos preparados. Essa que é a mensagem de Apocalipse. Essa que é a mensagem. Apocalipse fala que bem-aventurado é todo aquele que lê esse livro. Qual é a bênção? Qual é a brahá? A brahá é a seguinte: qual é a bênção de estudar Apocalipse? A bênção é estejamos preparados. Tem gente aí, meus irmãos, que tá no pecado sexual, que tá falando mal da vida dos outros, que não é casado, que fala mal do próximo, que tem maldade no coração, que idolatra os homens. Ou seja, a mensagem de Apocalipse é: vamos nos corrigir que ele está vindo. Ele está vindo e nós temos que estar preparados para todas e todas as coisas, ok? Então, essa é a mensagem central. Mas excelente colocação, Marco, porque realmente existem várias e várias tradições, né? Só uma piadinha, né, que até o Rabino Shapiro uma vez ele contou, né, que uma vez ele comeu falafel do lado ali de uma sinagoga em Nova York e o Rabino explicou para ele o seguinte: antes de o Mashiach chegar, ele virá aqui comer um falafel com a gente em Nova York. E ele vai ficar aqui em Nova York um tempinho até que o mundo até que ele se apresente para todos de uma maneira visível.
Isso parece engraçado que o Rabino falou para ele, o Rabino falou sério, falou sério. Isso parece engraçado, mas o que o Rabino quer ensinar aí é que, de acordo com a concepção desse Rabino do Rabá, o Mashiach vem, fica ali comendo falafel só com poucas pessoas e depois vem uma manifestação total, ok? Assim, claro que não vai ser isso, mas assim, o conceito é que ele vem para poucos, e depois ele faz uma aparição para todo o mundo, para todo o planeta Terra. Então, o conceito é esse, que ele vem para poucos, e daí esse Rabino falou, ele vem aqui comer falafel e ficar aqui com a gente, né? Então, se esse Rabino falou isso, né, eu peço, quem sabe, né, o Mashiach podia vir aqui comer o falafel comigo primeiro, né? Ou seja, mas o importante é que ele vem. Pergunta de Olaíse Rodrigues. O falso profeta e o anticristo são a mesma pessoa? Sim. O falso profeta e o anticristo são a mesma pessoa, sim. Mas, conforme eu falei hoje, a Bíblia fala em falsos profetas no plural e até mesmo em anticristos no plural. E desde o primeiro século existem falsos messias, falsos profetas, isso existe há muito tempo. Então, ao longo da história existem vários. Yohanan João falou, quem nega Yeshua é anticristo. Tá escrito, eu botei hoje na telinha. Ele fala, quem nega Yeshua é anticristo. Então, na verdade, já existe isso de longa data. Agora, nessa batalha escatológica final, no final dos tempos, haverá uma pessoa que encarnará o papel central do anticristo, e ele é o falso Messias e que ele é o falso profeta, ok? Então, só para deixar bem claro, ao longo da história existiram vários. Até a Brit Hadashah fala, cuidado com os anticristos, no plural. Mas, no final dos tempos, vai haver uma figura central que vai ser o anticristo, que é a mesma coisa que o falso Messias, que é a mesma coisa do que o falso profeta, ok? Outra pergunta, Anderson. E quanto ao Armilos, ele é mesmo o Messias esperado pelo islamismo? Não, Armilos é um conceito judaico. O Islã espera o Mahdi, em árabe, que é um Messias islâmico. Só que esse Messias islâmico esperado pelos árabes não é o Messias que está na Brit Hadashah. Por quê? Porque um Messias islâmico, conforme eu falei, ele não vem da descendência de Davi. Ele não é um Messias que cumpre Torá. O Messias, o falso Messias, ele tem que se apresentar como alguém que cumpre Torá. Ainda que por dentro o coração dele seja corrompido, ainda que por dentro ele seja um camarada do mal, mas ele se apresenta com uma aparência de uma pessoa que cumpre Torá. E qualquer líder islâmico não se enquadra nisso porque ele é de outra religião, ok? Mas existe sim alguns paralelos entre o Messias esperado pelo islamismo e o Messias e o falso Messias. Existem alguns paralelos também, ok? Por quê? Porque, na verdade, o islamismo, muitos não sabem, apesar disso ser até bem batido, mas o islamismo, ele nasceu do judaísmo. Ele pegou muitos elementos do judaísmo e também até alguns elementos do cristianismo, né? Tanto é que o Corão fala de Yeshua, confirma que ele nasceu de uma virgem. Yeshua é considerado, né? Ele é chamado de Issa pelos muçulmanos, ele é considerado um profeta verdadeiro, um profeta verídico. Ele não é chamado de Messias, mas ele é considerado um profeta. Então, existem alguns paralelos entre o anticristo e o Messias islâmico, sim. Repito, existem esses paralelos porque o islamismo pegou elementos do judaísmo, pegou elementos do cristianismo, então existem esses paralelos, porém, o que nós estamos tratando é de um Messias judeu, ok? Um Messias que sai de dentro do judaísmo.
Marco Rodrigues, qual é a palavra que está na Peshita, onde fala o homem da iniquidade? Tem o mesmo significado de anomos, sem lei, no grego? Vejam só, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, fala sobre o homem da iniquidade, ok? Nas versões em língua portuguesa. Esse homem da iniquidade, nas versões gregas, está aparecendo o quê? Está aparecendo anomos. Né? 2 Tessalonicenses 2:3, né? Está aparecendo anomos. E anomos, 2 Tessalonicenses 2:3. E anomos, em grego, significa aquele que é sem lei, aquele que é contra a Torá, ok? Então, isso é o que aparece no texto grego falando que ele é o anomos. Eu tenho que ver aqui no aramaico como está. Espera aí, deixa eu procurar aqui. 2 Tessalonicenses 2:3, é isso? Bem, não está, agora que eu estou vendo aqui, abri aqui no aramaico para ver, não está a palavra aramaica, obviamente, equivalente ao anomos, ok? Que seria aula em aramaico, que dá uma ideia de anomia, de contrário à Torá, mas está falando que ele será realmente um filho da perdição. Está aqui, Bre-davdana. Bre-davdana literalmente significa filho da perdição, que no contexto semita, no contexto aramaico, significa aquele que é contrário à Torá. E no aramaico, eu estou vendo aqui, diz também que ele é chamado de Barnasha Darititha. E o que significa Barnasha Darititha em aramaico? Significa o homem do pecado. Rititha em aramaico é pecado, que significa transgressão à Torá. Então eu abri aqui, está Barnasha Darititha, ou seja, um homem que é do pecado, e pecado aí significa transgressão à Torá. Então vejam, respondendo agora, né, que eu abri aqui, consegui ler em aramaico, vendo aqui, consegui abrir e ler, o aramaico usa um termo parecido com o grego, dando o mesmo significado. Anomos, em grego, é anomia, é contra a Torá. E aqui a Peshita falou que ele é um homem do pecado, e no contexto aramaico, o pecado é uma transgressão à Torá, ok? E ele também é filho da perdição, ou seja, uma pessoa que se perde, ou que se desvia da Torá. Perdição é que ele se perde dos caminhos da Torá. A Torá é um caminho, ele se perde e vive sem Torá. Então a ideia é parecida, ok? E aí vem essa aqui, isso que eu falei no shiur, eu queria deixar bem claro, talvez eu não tenha sido bem claro, e o Marcos está perguntando aqui de novo, mas isso é bom até ele perguntar para ficar bem claro, que a dúvida dele é: se o anticristo, ele é um rabino que cumpre, cadê aqui, que cumpre a Torá, como que ele é contra a Torá? A ideia é assim, se ele é um rabino que cumpre a Torá, como que ele vai ser contra a Torá? Eu acho que essa que é a dúvida que o Marco está suscitando, que eu falei no shiur en passant, falei brevemente, mas eu quero explicar aqui. A questão, meus amigos, repito, o anticristo, o falso profeta, ele é um rabino e ele se apresenta como alguém que cumpre a Torá. Mas Tessalonicenses diz que ele é contra a Torá. Então parece que há uma contradição. Não há uma contradição. Ele, meu amigo Marco,
ele se apresenta como um judeu zeloso que cumpre a Torá, mas, na verdade, ele transgride a Torá. Vou dar um exemplo. Esse anticristo vai querer fazer sacrifícios no templo. Só que isso é contra a Torá. Por que isso é contra a Torá? Porque a Brit Hadashah, que é a nova aliança, ela é a Torá também. Há um texto em Hebreus, eu não tenho de cor, mas no original está escrito que a Brit Hadashah veio como Torá. Então, a Brit Hadashah, ela é uma revelação de Hashem, ela tem peso de Torá também. Então, vejam, se ele está matando animais no templo, ele está contra a Torá. Porque o sacrifício de Yeshua é o sacrifício perfeito. Outra coisa, provavelmente, ele deve ser um rabino cabalista, né? Porque sempre esses maiores sempre são cabalistas. Provavelmente ele vai pregar reencarnação. Quase todos os rabinos cabalistas pregam reencarnação, que é contra a Torá. Vejam, os rabinos ortodoxos hoje, eles vão no Monte Meron e oram para os mortos e acendem velas para os mortos. Quem for lá em Israel vai lá ver, eles acendem vela para o Shimeon Bar Yochai e outros, e eles dizem que aquilo ali é lícito, mas isso é contra a Torá. Então veja só, meu amigo Marco, até hoje há rabinos que eles dizem que são zelosos na Torá, mas eles acendem velas aos mortos. Eles invocam mortos. Existem coisas na Cabalá, por exemplo, Pulsa Denura, que é uma magia negra. Se alguém pesquisar, e Pulsa Denura é um ritual cabalístico para você pedir a morte de alguém. Eu já vi isso, gente. Isso é igualzinho magia negra. Você faz um ritual, invoca para matar alguém. Parece até trabalho de macumba para você matar alguém, não é? Procure isso, Pulsa Denura, que você vai achar. Então vejam só, o sujeito, ele vai estar de preto, de chapéu preto, de barba branca, mas ele provavelmente vai pregar a reencarnação, que é contra a Torá. Ele vai acender vela para os mortos, que é contra a Torá. Ele vai fazer sacrifícios, e ao fazer isso ele está rejeitando o quê? Yeshua. E o pior de tudo, Yohanan João escreveu, e eu li para vocês hoje, está escrito: quem nega Yeshua é do falso Messias, não é de Deus. Está escrito na Brit Hadashah: quem nega Yeshua não é de Deus. Então esse sujeito, ele vai, ao negar Yeshua, ele está rejeitando o próprio Deus. Repito, quem nega Yeshua rejeita a Deus, porque quem rejeita o Filho rejeita aquele que o enviou. Ou seja, quem rejeita Yeshua rejeita aquele que o enviou, rejeita o próprio que? Hashem, ok? O Marco tá lembrando aí a Capará Yom Kippur com galinha. Tudo isso é contra a Torá, né? Tudo isso é contra a Torá. Então, repito, ele aparentemente, ele transmite uma santidade, o anticristo, ele transmite como sendo zeloso para cumprir a Torá, mas ele não cumpre Torá coisa nenhuma. Quer ver um negócio que ele vai fazer, que está em Apocalipse, que é contra a Torá? Os discípulos de Yeshua vão ser perseguidos. Está dizendo que o dragão, que é uma alusão a Satanás, vai perseguir aqueles que guardam Torá e dão o testemunho de Yeshua. Isso está escrito em Apocalipse, que o dragão vai fazer guerra. Isso está em Apocalipse. O dragão faz guerra contra quem guarda a Torá e tem o testemunho de Yeshua. Então, esse anticristo, ele fará guerra contra a gente, né? Ou seja, eu, não vou nem conseguir fazer live aqui, né? Porque com certeza eu vou ser preso, vou ser morto se eu tiver nessa época. Com certeza algum mal vai me ocorrer se eu não tiver um livramento. Só se eu tiver um livramento, mas esse sujeito, ele vai perseguir os discípulos de Yeshua e nós vamos ser perseguidos.
Imagine, meus irmãos, se o anticristo estivesse hoje em Israel, ele vendo essa minha live, na hora ele me dá uma ordem, ele pode até voar. A gente viu que ele tem poder sobrenatural para voar. Eu ia estar fazendo a live, quando eu vejo ele abre a porta aqui e me mata, entendeu? E me mata, salvo se eu tiver um livramento, não é? Ele pega o telefone, ó, mata aí o Tzadok, não é? Então vejam, eu citei aí Apocalipse 12:17, minha esposa está citando, que ele vai fazer guerra contra os discípulos de Yeshua, que guardam a Torá, ou seja, os mandamentos de Deus, e dão o testemunho de Yeshua, Apocalipse 12:17. Ou seja, ele diz que cumpre Torá, mas Torá prega amor. E ele vai querer nos matar, meu amigo Marco. Né? Ele vai querer me matar, ele vai querer matar você, vai querer matar a gente. Então, na verdade, ele diz que cumpre Torá, mas ele não cumpre Torá coisa nenhuma. Ele é um assassino. Ele é um assassino. É o que as escrituras dizem. Haverá um tempo em que as pessoas vão matar vocês dizendo que estão a serviço de Deus. Isso está na Bíblia, hein? Haverá um tempo em que as pessoas irão nos matar, irão dizer que estão a serviço de Deus. É o que o anticristo vai fazer. Ele vai querer nos matar e vai falar que ele está fazendo aquilo por ordem de Deus, mas a gente sabe que é por ordem de Satanás. Ok? Mas a tua pergunta foi muito boa, tá? Porque parece que há uma contradição. Eu nem sei se está assistindo essa live, mas o meu amigo Júnior também tinha uma pergunta que era muito parecida com essa. Me parece até que era essa mesma dúvida do Marco, que ele tinha me mandado há umas 2 semanas atrás, mas por isso que eu gostei muito dessa pergunta do Marco, porque, salvo engano, o Júnior tinha me perguntado isso também, sobre essa aparente contradição, né? Bem, outra pergunta, Anderson. Muitos rabinos ortodoxos estão anunciando o Messias para daqui a pouco tempo. E outros dizem que ele já está entre nós, que já conversaram com ele e falta pouco para se revelar. O que sabemos sobre tal candidato a Messias? Gente, todo mundo fica tentando descobrir quem é o falso Messias. Vai ser muito fácil descobrir, galera. Não adianta tentar chutar. Vai ser muito fácil. Quando o terceiro templo for reconstruído por um rabino, todos vão falar, ele é o Messias. E aí a gente vai saber quem é. É muito fácil. Entenderam? Os rabinos estão... Realmente eles falam, a gente já conversou com o Messias, a gente já sabe quem ele é, tal, mas não ficam dando nomes. Eu não preciso nem saber o nome. Quando, repito, o terceiro templo estiver prontinho e todos aclamarem o Messias, eu saberei que ele é o falso Messias, ok? Então não adianta tentar descobrir quem é quem, porque, veja, as escrituras não foram feitas para ser tipo uma bola de cristal, né? Ah, será que é o rabino tal ou é o rabino tal? É esse ou é esse? Repito, quando ele for aclamado, a gente vai saber. Entenderam? Ou seja, não adianta especular, há muita especulação e desde que eu me entendo por gente, todo ano ficam especulando. A gente conversou com o Messias, o Messias vem, o Messias está em Nova York, o Messias está no Iraque, o Messias está na Rússia. Todo ano eles falam que o Messias está em algum lugar. Então, se eu ficasse dando ouvido, né? O Messias está comendo falafel, ou seja... Se eu ficasse dando ouvidos a todo ano aonde está o Messias, eu teria surtado. Então, galera, o que eu aconselho? Vamos nos firmar na verdade e, quando essas coisas acontecerem, eu não terei dúvida de quem será o falso Messias. Por quê? Porque ele será aclamado por todo o povo judeu que vai ter o terceiro templo, ok? Então, nós devemos estar preparados. Aí até a Rosângela aí perguntou, né? Como estarmos preparados? Como? A gente leu hoje Apocalipse, hein? Pra gente segurar nossa roupa para não sermos achados o quê? Nus. O que é isso? É viver em santidade,
em oração, em comunhão, é estarmos conectados com o Eterno sempre, é ter uma vida de muita santidade, porque aí nós vamos ter o discernimento espiritual. Quem tem discernimento espiritual não vai ser o quê? Enganado. Quem tiver firme e com muita biná entendimento não vai cair. Agora, quem está no pecado, quem é um sujeito que crê em Yeshua, mas está em cima do muro, quem não vive em santidade, esses serão as presas fáceis. E repito, falei hoje no Shiur, mas eu vou repetir. Eu conheço vários e vários messiânicos e nazarenos que vão cair facilmente na mão do anticristo. Até rabinos messiânicos famosos vão cair. Eu conheço vários rabinos messiânicos famosos que estão querendo fazer sacrifícios porque eles estão dizendo aí que a gente precisa de sacrifício. Ou seja, o sangue de Yeshua seria insuficiente, o que é negar a própria Brit Hadashah, ok? Então, quem estiver conectado ao Eterno vai ter o discernimento espiritual para discernir todas as coisas, ok? Então, isso é muito importante. Bem, segundo o profeta Amós, haverá fome espiritual. Então, será quando o Eterno permitir a operação do engano? Sim. Haverá uma fome espiritual. O próprio Eterno, vimos em 2 Tessalonicenses, ele vai permitir a operação do engano. Então as pessoas vão ser enganadas, ou seja, vai haver uma pobreza espiritual, só um pequeno remanescente não será enganado, ok? Só aqueles que estiverem firmes. Por isso que essa mensagem é tão importante. Pergunta de Helena. Nos dias de hoje, com toda a tecnologia, a guerra pode ser diferente? Veja, mesmo com toda a tecnologia, guerra se usa algum tipo de arma. Arma nuclear, arma química, arma biológica. Então vão ser os instrumentos, né? Não vai ser uma guerra, né? Na antiguidade era guerra com cavalo, com espada. Obviamente não vai ser isso, mas vão ser com os instrumentos de guerra disponíveis na época. As armas químicas, armas biológicas, armas nucleares e o armamento, né? Com certeza não vai ser uma guerra igual dos tempos bíblicos, né? E a guerra do tempo bíblico era com cavalo, com arco e flecha, com espada, mas vão ser com os meios tecnológicos existentes na época, né? Até, por exemplo, eu falei, até com o meio tecnológico hoje, se eu falar mal do anticristo em uma live, pô, rapidinho o camarada localiza o meu IP e acabou, entendeu? A perseguição e vem, né? Então vai ser até fácil rastrear quem é discípulo de Yeshua com a evolução tecnológica. Rafael Oliveira. A partir de que momento o anticristo se voltará contra Israel e iniciará o Armagedon? Vejam só. A questão do anticristo se voltar contra Israel, nós não podemos falar ao certo, né? Obviamente, quando isso vai acontecer. Mas quem assistiu o shiur de ontem e se lembra bem, eu citei até a profecia de Zacarias, dizendo que o próprio Yehudá, ou seja, os próprios judeus, se uniriam às nações na guerra de Gog e Magog. Então, não dá para saber ao certo como, mas os próprios judeus vão se aliar às forças do mal para destruir Israel. Como isso vai se operacionalizar na prática, né? Não tenho como falar. Só para vocês entenderem, vocês perceberam que hoje eu citei muitos textos bíblicos, fiz muita exposição, citei muitas fontes, né? Quem deu print viu, citei muitas fontes.
eu gosto de me basear muito nas fontes escritas, ou das escrituras, ou fontes não bíblicas, mais judaicas, mas sempre pautado em fontes. Agora, eu não gosto muito de especular, né? Geralmente, quando as pessoas dão aula de escatologia, as pessoas gostam de especular, dar o nome da besta, o nome do falso profeta, de falar o dia da volta de Yeshua, falar dando dia, data e hora. Eu não gosto de fazer muito isso. Eu gosto, assim, de pegar os princípios para nós nos aplicarmos na nossa vida prática. Então, como exatamente isso vai ocorrer, se eu falasse, seria uma mera especulação. Então, não seria uma palavra verdadeira da minha parte. Seria uma conjectura. Então, não tenho como dizer. Mas nós ontem vimos aquilo que está em Zacarias, que dá os princípios, pelo menos, de como aquilo ali vai começar, ok? Carlinhos da Hora. A quem se refere a profecia de Amós 9:11 sobre o tabernáculo caído de Davi? Veja, essa profecia, existe até um estudo muito bom do rabino James Stream. A Sucá caída de Davi, aí seria um símbolo da ressurreição do Messias, porque Sucá aí de Davi caída também pode ser o corpo. Então há uma interpretação rabínica no sentido que essa Sucá caída é o Messias, filho de Davi, que morre, mas depois ele seria reerguido, ou seja, depois haveria a ressurreição dele. Aqui não dá para explicar todas as fontes, mas o James Stream, o rabino nazareno, ele tem um estudo muito bom sobre isso, citando várias fontes rabínicas, explicando que isso seria uma profecia codificada no hebraico sobre a morte e sobre a ressurreição do Messias, ok? Roxo, o falso Messias será político e religioso? Veja, nós vimos que a besta será um líder político. O falso profeta, que é o anticristo, ele será um líder religioso. Agora, é claro que essas funções vão estar misturadas. Por que vão estar misturadas? Porque quando se apresentar o falso Messias, ele vai ter um poder muito grande em Israel, tanto religioso quanto até político. Só para vocês entenderem, até hoje em Israel existem vários rabinos que eles são religiosos, mas eles têm uma influência muito grande na política. Há uma influência rabínica muito forte na política, né? Quem mora lá sabe disso, a gente lê até no jornal, isso ocorre já hoje. Quando vier um sujeito que faz todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas que eu falei para vocês, ele vai ser um sujeito com uma índole religiosa, mas obviamente ele vai ter um poder político também muito grande nas mãos. Talvez ele possa, né? Provavelmente, gente, eu não falei que Mashiach é um conceito rabínico? É um conceito rabínico? De acordo com os rabinos, o Mashiach, ele é o rei de Israel. E até com as escrituras, o Mashiach é rei de Israel. Então, provavelmente, ele vai ser aclamado rei de Israel. E rei é o quê? É uma figura o quê? Política. Então, ele é um sujeito religioso, mas que ele vai ser aclamado como rei, ou seja, ele também vai ter um poder político. Então, na verdade, ele vai concentrar esses poderes nas suas mãos, ok? Pergunta: Armagedon e Gog Magog são a mesma guerra? Isso eu falei ontem, né? Isso daí está lá no estudo de ontem. Se você, eu não sei se você acompanhou ou não, mas vale a pena ver, assistir a isso, ok? E a segunda parte. Quando será a era milenar e a prisão de Satanás por 1000 anos? Veja, depois que Yeshua o verdadeiro, não é o falso Messias, não. Quando voltar Yeshua, que é o verdadeiro Mashiach, ele volta, ele vai reinar sobre toda a terra. Yeshua reina sobre toda a terra por 1000 anos.
e depois fala o Apocalipse, que ele reina sobre 1000 anos, e esse tempo vai estar preso Satanás, o profeta, os demônios estarão presos. Depois eles serão soltos. Depois do milênio, eles serão soltos, e daí vai haver uma outra batalha. Eles vão seduzir novamente as nações da Terra. Haverá uma outra batalha depois do milênio, e daí depois eles serão destruídos finalmente. Aí serão lançados no lago de fogo, de enxofre. Então, cronologicamente, Yeshua volta, ele, Yeshua, o verdadeiro Messias, ele estabelece o reino na Terra. O reino dura 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás, ele é solto, ele engana as nações. Há uma outra guerra, e depois ele vai ser derrotado e lançado no lago de fogo. E aí entra o que, tecnicamente, em estrito senso, é o Olam Rabá. Muitos rabinos fazem uma distinção entre o milênio e o Olam Rabá. Então, o Olam Rabá seria só depois. Houve um shiur que já tinham me perguntado sobre isso. Eu tenho uma série chamada Perguntas, Dúvidas e Quejandos, que eu tiro dúvidas e já tinham me perguntado isso. Agora que eu me lembrei, aí eu expliquei com mais detalhes. Então, vale a pena conferir. Eu expliquei ali com mais detalhes isso, ok? Sadoc, estamos vivendo o tempo do fim? Veja, o fim dos tempos? Vejam, eu citei hoje, meus amigos, e você pode ver no estudo, textos de Yohanan, de João, ele falando o seguinte, que nós deveríamos estar o quê? Totalmente preparados, porque 1 João 2:18, ele fala, sabemos que é o último tempo. Ele mesmo falou que sabemos que é o último tempo. Poxa, mas isso foi há 2000 anos atrás? Ele falou que é o último tempo? 1 João 2:18? Como que é o último tempo? Se passaram-se 2000 anos. Nós sabemos que para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Por que ele quis enfatizar que desde o primeiro século nós já estávamos no último tempo? Porque ele quer ensinar um princípio espiritual, qual seja, nós devemos estar preparados. Então, a questão é a seguinte, nós estamos no último tempo? Sim. Devemos estar preparados? Sim. Devemos adotar todas as cautelas? Sim. Tanto é que até o judaísmo ortodoxo, que não crê em Yeshua, nós oramos no Sidur todos os dias pela vinda de Mashiach. Nós oramos no Sidur todo dia para que o Mashiach venha e que nós esperamos o Mashiach. Então, nós temos que entender que nós estamos vivendo os últimos dias e nos portarmos como tal, ok? Então, nós temos que entender isso. E nós temos que estar preparados que estamos no fim. Ah, mas está demorando? Sim, mas um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E a última pergunta para nós encerrarmos aqui. Ah, quem são as duas testemunhas de Apocalipse? Vejam, uma vez eu já ministrei um estudo, pena que não foi gravado. Um dia eu posso ministrar de novo, dando vários detalhes. Existem 7 correntes, 7 teorias de quem são as duas testemunhas. Tem gente que fala que é Moisés e Elias. Outros falam que é Elias e Enoque. Outros falam que é Moisés e Enoque. Outros falam que é Pedro e Paulo. Os apóstolos, que eles vão voltar. Existem várias teorias. São 7. Uma vez eu fiz um estudo analisando uma a uma. Agora, com toda a sinceridade, não há como falar ao certo. Não há como dizer ao certo. Uma outra teoria diz que não são nenhuma dessas pessoas.
não é Moisés, não é Elias, não é Enoque, não é Pedro, não é Paulo, não é ninguém, que são duas pessoas que serão levantadas pelo Eterno, mas que elas terão a mesma unção de Moisés e de Elias. Seriam pessoas que existem aqui na Terra, mas que viriam com a unção de Moisés e Elias. Então não seria o Moisés que virá dos céus e nem Elias e nem Enoque, ok? Então, ou seja, seriam pessoas. Então, existem várias teorias e não tem como saber ao certo. Se eu viesse aqui falar, eu sei, isso seria mentira, meus amigos. Eu não posso fazer isso na presença de Hashem. Chegar aqui, ó, eu vou falar a verdade que é fulano e acabou. Isso seria mentira, porque tudo seria uma mera especulação. Mas a questão é, quando aparecerem essas testemunhas, nós saberemos quem elas serão, porque os fatos estarão acontecendo tal como está no livro de Apocalipse, ok? E aí nós vamos, obviamente, saber, porque tudo vai estar acontecendo aos nossos olhos, ok? Então, não tenho como falar ao certo. Qualquer coisa que eu venha aqui chutar seria uma ilação, uma conjectura, seria um palpite, mas eu não gosto assim de ser um palpiteiro, eu gosto de trabalhar assim com coisas concretas, ok? Então nós vamos encerrar. Alguém tinha perguntado, né, sobre 666, eu tenho um vídeo de 2 horas no YouTube explicando com detalhes o número da besta e o selo dos servos do Eterno. Existe o selo da besta, existe o selo dos servos do Eterno. Você procura lá, se chama 666 e a Era da Apostasia. É um vídeo muito importante para vocês assistirem sobre isso, ok? Então eu agradeço a todos pela paciência, né? Nós já estamos aqui há quase 3 horas estudando, né? Mas eu agradeço a toda a paciência, o interesse, a dedicação, e eu amo muito vocês. Eu encerro dizendo que eu sempre oro todos os dias por vocês, ok? Às vezes eu não sei o nome de todo mundo, mas o Eterno sabe. Eu falo, olha, se eu esquecer alguém, não é, Eterno? Abençoe a todos aqueles que estão conosco nessa missão. Então saibam que vocês têm aí um amigo, uma coluna de oração aí na tua vida, que eu estou sempre orando, jejuando e me santificando e pedindo bênçãos sobre a vida de todos vocês. Eu oro pedindo bênçãos na família, bênçãos de saúde, de cura, bênçãos financeiras, bênçãos espirituais. E muita gente tem me mandado testemunho, falando, poxa, Tzadok, né? Eu tenho recebido bênçãos. Se você tem sido abençoado pelo nosso ministério, mande um e-mail. Lá no nosso site você entra, www.judaismonazareno.org. Você acha lá o nosso e-mail. Se alguém tiver aqui já pode postar aqui o e-mail. Mande o seu testemunho. Muita gente sendo impactada, né? Tem gente aí que está tendo experiência sobrenatural forte, de libertação. Gente que estava endemoniada, sendo liberta. É muita coisa forte que não tem nem como eu falar aqui como um todo. Mas eu agradeço e eu oro por vocês e que o Eterno faça milagres. Eu conto em ouvir o seu testemunho, que isso me alegra e edifica a minha fé, né? Eu mexi aqui no meu olho, que eu uso lente de contato, né? Eu tenho 11 e pouco de miopia e astigmatismo, né? E a lente aqui, ela tremeu aqui, saiu do lugar. Mas tudo bem, eu tô na bênção, que o importante é a visão espiritual, ok? Mas eu sempre vou continuar orando pela vida aí de vocês. E mande, não esqueça não, gente, mande o seu testemunho, mande o seu milagre, porque isso edifica a fé de todos, tá bom? Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Shalom, shalom, Hag Sukkot Sameach.